Boa noite, eu sou Magno Rocha, este é o programa Assim Está Escrito. Hoje nós temos no programa aqui um convidado especial, o pastor Denis Silva, aqui de Bacabal. Logo após a vinheta nós voltaremos. A Igreja Missão Adventista traz para você o programa Assim Está Escrito com Magno da Rocha. Perguntas e respostas bíblicas. Tire suas dúvidas. E conhecereis a verdade, e ela vos libertará. João 8:32. Estamos de volta. Aqui está o nosso convidado especial, o pastor Denis Silva. É um prazer, meu irmão, lhe receber aqui. Estou muito alegre, estamos alegres. Creio que será uma bênção o nosso programa hoje. O senhor está com a oportunidade de se apresentar. Bom, irmão Magno, eu quero agradecer a oportunidade e o convite que você me fez de poder estar aqui participando do seu programa. E quero dizer que para mim é um prazer muito grande poder estar de alguma forma ajudando os nossos espectadores, aqueles que têm dúvidas sobre os assuntos que irão ser debatidos aqui. Eu tenho certeza que o nosso programa hoje será uma bênção na vida de muita gente aí, de mundo afora. Amém, pastor. Vamos orar aqui, após o senhor, vamos entrar no assunto que é Velho e Novo Testamento. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, por esta oportunidade, Senhor. Sim. Pedimos ao Espírito do Senhor em nossas vidas para falarmos, Pai, a respeito da Tua Palavra, do Velho e do Novo Testamento, tirando a dúvida de muitas pessoas, Pai, porque há confusão hoje, Pai, no ensinamento a respeito desses dois testamentos. Que o Senhor nos abençoe e que tudo seja para a honra, a glória e louvor do nosso Deus. Amém. Amém. Pastor Denis, eu vou ler aqui um verso para fundamentar o nosso papo aqui, o nosso assunto, que é os testamentos, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada como um todo. Hebreus 8, verso 13 diz: chamando nova essa aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Pastor Denis, há muita confusão no mundo religioso hoje quando se fala de Novo e Velho Testamento. Há pessoas, pastores, líderes, que eles dizem para os seus liderados ler apenas o Novo Testamento, como se o Velho Testamento não tivesse nenhum valor mais para nós como povo de Deus. Quero que o senhor fale sobre o testamento, como se valida o testamento. O senhor está com a oportunidade. Bem, meu irmão, é triste a gente saber que os líderes, muitos líderes, eles adotam esse tipo de comportamento, de serem seletivos com relação à palavra de Deus. Quando Jesus fala sobre essa questão, ele nos ensina a ler as Escrituras Sagradas. E as Escrituras, elas não se referem só ao Novo Testamento, mas até porque quando Jesus falou isso, nem o Novo Testamento havia ainda, Verdade. Então Jesus, ele não disse para ler tal parte das Escrituras, Ele não disse que era para você abrir mão. Não, ele disse que é para nós examinarmos as Escrituras, porque julgamos ter nela a vida eterna. E é ela quem testifica de Cristo. Ou seja, tanto o Novo como o Velho Testamento aponta para Cristo. Você tirar... Uma coisa também interessante, irmão Magno, segundo a Bíblia e a própria teologia, que isso é ensinado hoje nas academias de teologia, que para uma coisa ser, para uma doutrina bíblica ser encarada como verdade, tem que ser 2 ou 3 testemunhas,
Isso é muito falado no meio evangélico. Ora, se Jesus diz que as Escrituras são a testemunha, são as suas testemunhas, então isso quer dizer que o Velho e o Novo Testamento aponta para Cristo. Se você tira o Velho Testamento, então fica só o Novo. Então só uma testemunha não tem validade, né, para o ministério de Cristo. Se você tira o Velho Testamento, tira o Novo Testamento e deixa só o Velho, também está faltando, né? Então, segundo que eles mesmos, os que dizem que não é para ler o Velho Testamento, que ele não tem nada para eles mesmos que afirmam isso, que não pode, que tem que tirar o Velho Testamento, eles dizem que tem que ser duas testemunhas ou três. Então, me parece uma incoerência, não é? Você dizer que o Velho Testamento passou, se ele testifica de Cristo, tem que ser de duas ou três testemunhas, aí fica só o Novo. Então, sem o Novo, o Velho fica invalidado, e sem o Velho, o Novo também fica invalidado. Então, né? É verdade, pastor Denis. Nós, pastor Denis, eu vejo assim, eu vejo a Bíblia, o Novo e o Velho Testamento como um todo, né? O Velho Testamento eu vejo ele como um evangelho em símbolos, né? Nós vamos ver ali no capítulo 3 de Gênesis, no verso 15, a primeira promessa de salvação através da semente da mulher. Então, o Velho Testamento, ele fala de um Jesus que viria, enquanto o Novo nos fala de um Jesus que veio e que virá pela segunda vez arrebatar o seu povo. Então, não podemos ler apenas o Novo e dizer que o Velho não tem mais valor. Quando eu li aqui que diz que a nova aliança torna antiquada a primeira, quando a Bíblia fala de lei, nós temos que entender que a lei de Deus, ela tem vários aspectos. Porque alguns incentivam os seus liderados a não ler o Velho Testamento, eles dizem que o Velho Testamento é lei e o Novo Testamento é graça. Mas, desde o início, todos os que são salvos, ou estão sendo salvos, são salvos pela graça de Cristo. Quando nós vemos o Abel oferecendo sacrifício, quem ensinou aquele sacrifício? Aquele sacrifício não apontava para Cristo como seu Salvador? Nós acreditamos que sim. Quem ensinou isso? Cremos que os seus pais. Né? Então, não tem essa de que o Velho Testamento é lei, de que as pessoas no Velho Testamento foram salvas pela lei, e agora no Novo Testamento as pessoas são salvas pela graça. E agora no Novo Testamento nós não precisamos obedecer mais à lei moral. O que o senhor tem a dizer aos nossos espectadores a respeito deste assunto? Olha, irmão, a primeira situação é a seguinte. Muito se fala sobre testamento, sobre o Velho Testamento, mas é como o senhor falou, o que está faltando é uma explicação mais profunda sobre o que é um testamento. Veja bem, como é que é a mentalidade das pessoas. Eles pegam aqui a palavra de Deus, bem aqui na divisa, no livro de Malaquias, né? Aí eles dizem que daqui de Malaquias para trás é Velho Testamento. Presta atenção, isso aqui é interessante, né? Eles dizem que isso aqui é Velho Testamento, de Zacarias, de Malaquias, voltando para Gênesis. E de Mateus, Apocalipse é Novo Testamento. Só que isso não é verdade. Isso aqui não é Velho Testamento. Olha, isso aqui não é Velho Testamento. Isso aqui é a palavra de Deus. Nós não podemos nos referir a esses livros como Velho Testamento. Aqui são livros que falam de história, de muitas coisas que envolvem o plano de Deus para a humanidade, a relação de Deus com o homem, a criação. Tudo isso é história. Por isso que nós não podemos descartar, né? Então, o que é o testamento? Como eu falei, aqui dentro desses livros, né, você encontra história,
e encontra cântico. Por exemplo, você vê o Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Isso é testamento? Isso não tem nada a ver com testamento. Isso é profecia. Quando Davi diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso é testamento? Isso não é testamento. Isso é cântico. O que é o salmo? Salmos são louvores, né? São cânticos. Então, eu percebo que há uma confusão nessa questão do que é o testamento. Isso aqui não é testamento. Isso aqui são livros que falam, como eu já falei, do relacionamento de Deus com o homem, como um todo. Não é só a história de Israel que está aqui dentro. Aqui tem a história de outras nações, tem um bocado de situações aqui. Então, o que é o testamento, né? Nós vamos explicar, Paulo vai falar sobre o testamento, que foi Hebreus, né? Hebreus fala lá quando o testador morre. Hebreus capítulo 9. O testamento é um pacto que Deus faz com a nação de Israel. Por quê? Como o senhor falou e falou bem, a salvação ela é por intermédio de Cristo. Por intermédio de Cristo. Só que Jesus ainda não tinha vindo. E aquele povo teria que ter a sua salvação garantida. Então Deus diz assim, olha, ainda não chegou a hora de se fazer a expiação dos pecados da humanidade. Então até chegar esse momento, eu vou fazer um pacto com vocês para garantir a salvação de vocês. Vocês vão sacrificar animais e oferecer em prol dos vossos pecados. Só que esses animais, eles estão apenas representando, eles são a representação do verdadeiro sacrifício que virá no tempo certo, se referindo a Jesus. Então, é por isso que aqueles que morreram antes de Cristo, eles estão com a salvação garantida. Por quê? Porque Deus colocou para eles um pacto e eles obedeceram aquelas leis. Só que não foram aquelas leis que salvaram. Aquelas leis só foram avaliadas, ou elas só tiveram a sua validação depois da morte de Cristo. Ou seja, se Cristo não tivesse morrido, eles poderiam ter aquele sacrifício não valeria de nada com relação à salvação deles. Então isso é um sacrifício, isso é um testamento. O testamento não são os livros, é um pacto que Deus faz de sangue com Israel. Então esses livros que eles chamam de Velho Testamento, eles fazem menção de um pacto que Deus fez com a nação de Israel. E é quando o escritor aos Hebreus vai dizer que esse pacto, ele só vai ter valor depois da morte de Cristo. Isso é interessante, irmão Magno, porque para nós o Velho Testamento deixou de ter valor. Mas para quem obedecer, ele passou a ter valor depois da morte de Cristo, né? Para nós ele não tem valor com a morte de Cristo, mas para os que vieram antes de Cristo, só passa a ter valor justamente com a morte de Cristo. Porque só foi confirmado com a morte de Cristo, porque João diz assim, quando viu Cristo ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então com a morte do verdadeiro Cordeiro, foi validado os sacrifícios dos cordeiros que as pessoas pecavam e elas ofereciam em prol de seus pecados. Se Cristo não tivesse morrido, tudo aquilo não tinha sido referendado, ou seja, não tinha o valor algum para a salvação dessas pessoas. Aqui, irmão, eu vou ler aqui um verso aqui. Quando as pessoas falam que Velho Testamento não tem mais valor e ensinam assim as pessoas, Paulo disse assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Paulo estava falando de que escritura aqui? Do Velho Testamento. Que o que eles chamam de Velho Testamento, mas Paulo não chama de Velho Testamento, chama de Escritura Sagrada. Sagrada. E o próprio Jesus também chama de Escritura, né? Hoje nós podemos, Paulo falou assim
lá dos livros, né, da lei, dos salmos, dos profetas, e hoje lendo para nós, toda a escritura aqui é tanto os livros, né, do Antigo como do Novo, é a escritura como um todo. Nós hoje, quando nós lemos, nós entendemos que toda a escritura é útil, tanto o Novo Pacto como o Antigo Pacto. Então, isso aqui é muito bom que a gente leia e esclareça para as pessoas não ficarem confusos, né? Porque muitos só leem, né, de Mateus em diante, como se para trás de toda a Bíblia não tivesse algo de importante, de algo útil. Mas Paulo fala aqui através da Escritura que toda a Bíblia ela é útil. Não há nada para ser desprezado. As histórias de Israel nos ensinam. A história de Sansão. Sansão caiu no erro. O que aquilo nos ensina? Paulo diz que o que foi escrito é escrito para que vocês não venham cair na mesma desobediência. Então, nós aprendemos com tudo, até mesmo com os erros. O erro de Davi está escrito porque nós vamos aprender a não cair, tanto com os bons exemplos, quanto como os maus exemplos nos ensinam a viver melhor, de uma forma justa, para Deus. Verdade, meu irmão. Então, o texto que eu gostaria de ler aqui, sobre essa questão que eu falei agora, diz assim, Hebreus capítulo 9, versículo 16, diz assim: porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houver morte. Ou teria ele algum valor enquanto o testador viver? Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Então, independentemente do primeiro ou do segundo pacto, todos foram estabelecidos através de sangue. Só que o primeiro pacto foi com sangue alheio, né? Sangue dos animais. E por isso não era perfeito aquele pacto. Mas vem Jesus e firma um novo pacto também com sangue, só que agora com seu próprio sangue. Agora, a questão é a seguinte, a questão que foi levantada aí pelo senhor, né? Então, a gente vê aquela confusão das pessoas dizendo assim, não, porque o mandamento é testamento, o mandamento da lei não é testamento. Os mandamentos, eles não apontam para testamento, para pacto, né? Quando você lê os 10 mandamentos, ali não tem nenhum daquelas leis que você guarda a base, que você obedeça a base de sacrifício. Todas elas, para você obedecer, não precisa você sacrificar, entendeu? Porque esse assunto, ele é um assunto tão bacana que ele chama outro assunto. Você sabe que toda vez que as pessoas falam de testamento, que fala do Velho Testamento, faz menção a esse Velho Testamento, é para invalidar exatamente a lei dos 10 mandamentos. Só que, como já foi explicado, que o testamento é um pacto de sangue que Deus faz com aquele povo, que não tem nada a ver com os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos apontam não para Jesus, mas para o caráter de Deus. Então, uma coisa é pacto de Deus com Israel, com relação aos animais. Outra coisa é o pacto de Deus com o homem, através, né, da lei que nós chamamos de lei moral. Uma coisa que é interessante, irmão, quando Deus ele faz esse pacto com Israel, tem duas coisas que a gente precisa analisar. Tem os mandamentos, os 10 mandamentos, e tem os outros mandamentos. Então, não é a mesma coisa. O mandamento está aqui, e aí esses mandamentos ele aponta para o caráter de Deus. Então, qualquer pessoa que transgrida o caráter de Deus, atente contra o caráter de Deus, tem que morrer. Aí o que acontece? Deus, para que as pessoas não morressem, assim, né? Então é necessário que ele estabeleça o pacto
da lei do sacrifício. O que é que acontece? Quando você quebrava, porque as pessoas alegam muito, a gente não tem que guardar os mandamentos porque ninguém consegue guardar. Então o que acontece é o seguinte: quando alguém quebrava o mandamento, para ele não morrer, ele recorria à lei do pacto para ele sacrificar pelo pecado que ele havia cometido contra o mandamento. Quando Jesus entra em cena, ele não mexe nesses mandamentos, porque o problema não era os mandamentos. O problema ali, o defeito estava na questão da justificação daqueles que transgrediam o mandamento. Então, o que é que acontece? Sai de cena o pacto que Deus faz, dos animais, das leis sacrificiais, do sacrifício, e entra Jesus. Agora, você, quando transgride esse mandamento, você não precisa mais recorrer a sacrifício de animais. Tem Jesus agora que vai apagar os seus pecados. Então, por que eu estou dizendo isso? Alguém pode dizer assim, mas pastor, o que é que tem a ver mandamento com o que vocês estão comentando sobre essa questão do pacto? Tem tudo a ver, porque as pessoas, como eu falei, eles recorrem, toda vez que eles falam sobre o Velho Testamento, o intuito deles é só um: abolir a lei dos mandamentos. Só que a lei dos mandamentos, ela não foi criada para justificar pecado. Se ela tivesse sido criada para justificar pecado, ela tinha sido abolida. Mas a função dela é outra. E Paulo diz lá em Romanos qual era a função dela, que é mostrar o pecado. 7:7 de Romanos. 7:7, que a função dela era mostrar o pecado. A pessoa pecava cometia o pecado, estava lá a lei dizendo, você cometeu o pecado. E agora o que é que tem que fazer? Vai lá, pega o sacrifício. Aí recorria à lei do sacrifício Aí agora, nessa nova aliança, nesse novo pacto, quando você transgride a Deus, quando você desobedece a Deus, não precisa mais recorrer ao sacrifício, porque agora o sacrifício é o de Cristo. Então a diferença é essa. É por isso que essa lei foi dada só para os israelitas, porque Jesus ainda não tinha vindo, Eles chegam a comentar, olha, o Velho Testamento, ele passou. Quando nós falamos do aspecto da lei cerimonial, porque tem o aspecto moral, que são os 10 mandamentos, o aspecto cerimonial, que são os sacrifícios, todos aqueles rituais que apontavam para Cristo. Tem o aspecto civil, que era como se fosse aqui no Brasil, nós temos as nossas leis, essa é para a nação de Israel. E tem o aspecto de saúde, que é lá de Levítico 11, e das comidas imundas. Então, o que as pessoas precisam é diferenciar o aspecto da lei. As pessoas chegam a dizer nas redes sociais, então vocês que agora guardam o Velho Testamento, vocês precisam se circuncidar. Mas Paulo deixou uma coisa maravilhosa, diz assim, Colossenses 2:11 diz assim, nele também vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então nós somos circuncidados, mas no coração. Parecem que eles não conhecem, eles falam tanto de Novo Testamento, mas desconhecem essa passagem. Nós não precisamos, nós já somos circuncidados. Está aqui as Escrituras falando. Nós não precisamos de circuncisão. Mas algumas pessoas, por desconhecer, por ignorância ou por má fé, ficam incitando as pessoas, querendo descredenciar aquelas pessoas que falam da Bíblia como um todo, que toda a Escritura é útil, como Paulo diz. Então nós devemos ter cuidado com esses ensinadores. É por isso que o povo de Deus tem que ser bem ensinado, irmão, para não cair nessa coisa de que a lei, de que os 10 mandamentos passaram. Tem pessoas que chegam a dizer que todos os mandamentos não existe mais leis, a lei moral. Mas 1 João 3:4, o que diz? Que o pecado é a transgressão da lei. Paulo chega a dizer também em Romanos que onde não há lei, não há pecado, irmãos. Pois é.
Pois é. Ora, se não há lei, se não há pecado, não há lei. Se não há lei, não há pecado. Tem até lá onde quando ele diz assim que a força do pecado é a lei. A força do pecado é a lei. Por quê? Porque onde tem lei, ela é justamente aquilo que Paulo diz lá em Romanos 7:7. Se não há pecado, gente, se não há lei, não há pecado. Ou seja, a validade da lei é exatamente o pecado. É isso que ele está dizendo. Ou seja, quando não houver mais lei, então não existe mais pecado, não haverá mais pecado. Eu pergunto, alguém está pecando por aí? Tem alguém pecando? Nós estamos pecando aqui? Nós pecamos. Então, veja bem, enquanto houver o pecado, haverá lei para mostrar o que é o pecado. E se você for examinar a lei, lá não tem nada nos 10 mandamentos, né, aqui dali é um pacto. Eu posso dizer que é um pacto, mas não um pacto só com o povo de Israel, é um pacto com o homem. Por quê? Porque tudo que está ali nos 10 mandamentos são coisas que Deus exige de qualquer um, independentemente de língua, de nacionalidade. Quando Deus exige que o homem adore a Ele, tenha só Ele como Deus, isso é um mandamento universal. Toda a terra tem que reconhecer Deus como o único Senhor. Quando a Bíblia diz que é para o homem honrar o pai e a mãe, isso aí é um mandamento que ele não é um mandamento que se dirige a um grupo de pessoas, é um mandamento universal. Então, dizer que os 10 mandamentos não são mais para ser guardados, é a mesma coisa dizer, agora você pode pecar, agora você pode estar liberado do pecado. E a realidade não é essa. A Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Então, meu irmão, até me dirigir aqui aos nossos espectadores, não caiam nessa conversa de que não é para obedecer à lei de Deus. Se você dê uma olhada lá na lei, veja se ali tem alguma coisa que venha ferir o caráter de Deus, que venha ferir a nossa santidade. Tudo ali nos aproxima mais de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus, né? Ter Deus como único Senhor, não fazer mais escultura. O 4º mandamento também. Então, honra o teu pai e tua mãe. Então, são valores éticos que isso daí não tem nada a ver com questão, nem com questão de religião, é questão de ética. Entendeu? Os mandamentos nos ensinam a como ser cidadãos da terra, bons cidadãos, como também como ser cidadão dos céus. Entendeu? Então está tudo ali. Então é um erro, de fato, dizer que os mandamentos é uma aliança, nós estamos debatendo aqui, o conceito não, dizer que o mandamento é um testamento. Os mandamentos não são testamentos. Os livros que eles dizem que é Velho Testamento, Jesus nunca chamou de Velho Testamento. Jesus chama de Escrituras Sagradas. Paulo chama de Escrituras Sagradas. Entendeu? Então, e lá em Isaías também se refere ao que eles chamam de Velho Testamento, a livro do Senhor. Buscai no livro do Senhor e lede, né? Não sei se é Isaías capítulo 4, por ali assim, eu não estou lembrado onde é. Então é isso, querido. Nós temos que procurar saber o que é testamento e o que não é testamento. O que era para a nação de Israel e o que é para o homem. Você acha que honra o teu pai e tua mãe? Você acha que isso aí era só para a nação de Israel? Você acha que esse mandamento que não é para fazer mais de cultura, é sério que você acha que isso aí era para o povo de Israel, que isso é um Velho Testamento que acabou? Então, a gente vê que Deus ele deixou uma relação muito forte, muito grande, muito íntima entre a nossa santidade e os mandamentos, de forma que não tem como você dizer assim, eu sirvo a Deus, mas eu não quero saber dos mandamentos dele. Eu sirvo a Deus, mas eu não guardo os 10 mandamentos. Então não tem lógica, né? Falando dos mandamentos, pastor, Eclesiastes, no último livro aí, no último capítulo, tem um verso interessante, para que nossos espectadores aí possam abrir a sua própria Bíblia
e lê este verso. Salomão diz: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Tem outras versões que diz: esse é o dever de todo homem. Salomão não se referiu, esse é o dever de todo judeu. Por que ele diz que esse é o dever de todo israelita? Não disse. Porque não é dever só de alguns reconhecer o senhorio de Deus, é dever do homem, né? Dever do homem. Então, é isso. Aqui no João capítulo 19, né, com relação lá ao testamento, irmão Magno, Jesus quando estava... Aqui é exatamente bem aqui onde Jesus Jesus, ele abroga o Velho Testamento. É quando ele diz assim, ó, 19:30, ele diz, e quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Quando Jesus entrega o Espírito, que é que está se referindo à morte dele, ali ele estava acontecendo o que Paulo falou. Tem que morrer para o testamento ter validade. Jesus estava morrendo e o testamento dos judeus estava passando a ter validade ali. Mas para nós ele estava passando a não ter mais validade. Então é muito interessante essas informações que a Bíblia nos traz. O ser humano hoje ele só anda enganado se ele quiser. As pessoas estão muito atrás do que é dito na internet. Vai ler a Bíblia, né? Vai estudar a Bíblia, peça a Deus para lhe dar orientação. É muito melhor, irmão Magno, nós aprendemos direto da fonte, não é verdade? É verdade. Vou ler aqui, irmão, um verso aqui que o senhor falou aí. Lucas 24:44. O senhor falou aí que Jesus disse, está consumado. Eu vou ler, diz assim, e disse-lhes, foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus estava falando ali do plano de salvação, que desde de Gênesis, Deus nos mostra que ele tem um plano de salvação, desde que o homem caiu, né, acreditamos nós pela onisciência de Deus, Deus já tinha um plano, sabendo que o homem ia cair, ele tinha um plano para salvar o homem. Então, desde Gênesis, nós podemos ler a Bíblia, até o Apocalipse, nós vemos o plano que Deus inicia um plano, em Apocalipse, Deus cumpre esse plano, ou seja, ele salva o homem, na salvação final, leva para o céu, depois volta, cria um novo mundo, já tem destruído o mal, Satanás, e todos aqueles que lhe deram ouvidos. Então a Bíblia, irmão, ele é um plano desde Gênesis, começa ali o plano da salvação, chega ali no livro de Apocalipse, conclui este plano completamente. Então ele diz, dizendo para os discípulos aqui, Jesus disse, olha, era necessário que se cumprisse ao meu respeito o que estava na lei de Moisés. Ele está falando o quê? Dos 5 primeiros livros da Bíblia. Está falando de sacrifício, está falando de tudo aquilo que apontava nos profetas e nos salmos, que falava do jeito da sua morte, que seus ossos não eram quebrados, repartiriam as suas roupas. Então, Jesus falou para os discípulos aqui que tinham voltado a pescar, aqui, olha, era necessário que tudo se cumprisse ao meu respeito. Ele abriu o entendimento dos discípulos, né, para que eles entendessem que ele precisaria ter morrido para salvar a humanidade. Tudo que estava escrito ao seu respeito deveria se cumprir plenamente. Como de fato se cumpriu. Não é à toa que ele diz aqui onde eu li, né, no capítulo 19 de João, versículo 30, ele diz, ó, entregando o seu espírito, né, inclinou a cabeça, ele disse, está consumado. O que estava consumado ali? O que estava consumado? Ele estava ali abrogando a lei dos mandamentos? Não era isso, não se tratava disso, porque nós já explicamos que testamento não tem nada a ver com a lei moral.
A lei moral era o agente que eles transgrediam, era o sistema que eles transgrediam. O que tinha que ser mudado não era o sistema que era transgredido, era o sistema de justificação, que era a lei cerimonial. Então Jesus, como toda a Bíblia vem dizendo que Jesus, que as coisas que aconteceram à sombra, e que Jesus era a imagem real, né? Então quando Jesus é levado à crucificação, que ele entrega o seu espírito ali, ele diz, está consumado, ele estava dizendo que ali ele estava destruindo o império das trevas, que ele estava destruindo, ele estava abrogando, levando no seu corpo todas aquelas leis cerimoniais, que dali por diante não precisaria mais, entendeu? Então é tudo isso. E também, quando ele diz está consumado, ele está falando exatamente o que o senhor falou aí. Ele está patenteando o plano de salvação, que se iniciou, né, lá no céu, mas que começou a dar início lá no Éden, depois do pecado. Deus já tinha dado aquela declaração que ele iria levantar Jesus, né, que o filho da mulher, e aí ele foi desenrolando esse plano até chegar em Jesus. Quando Jesus diz está consumado, ele está se referindo justamente a tudo isso aí, que vem desenrolando ali na antiga aliança. É verdade. Lá em Gênesis 3,15, ele diz que Satanás, a serpente, ela feriria o calcanhar de Jesus, falando da morte de Jesus. Mas Jesus pisaria a cabeça da serpente. Jesus esmagaria a cabeça da serpente. No momento em que Jesus morre, ele diz, está consumado, Satanás está condenado à destruição eterna. Exatamente. Aqui, irmão, falando em lei, aqui, veja bem, as pessoas que falam tanto que a lei não tem mais validade, não tem mais vigência, e eles apontam para um autor, que é Paulo, que diz que a lei não tem mais valor. Mas nós podemos ler aqui, eu vou ler aqui Romanos 3,31, anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a lei. Tá vendo aí? Paulo se contradiz. Eles querem tudo. Paulo está louco, que em um lugar ele diz, confirmamos a lei. Aqui no capítulo 7, 12, ele diz, a lei, os mandamentos são santos, a lei é santa, os mandamentos santos, justo e bom. Eu já ia ler isso aqui. Como é que nós vamos pôr fim a uma coisa que é boa? Uma coisa que é justa? Pois é. Né, meu irmão? Então, eu estava falando outro dia que eu vejo 3 características na lei que só existem em Deus. Olha só a gravidade disso. Os caras estão dizendo, ó, 3 características que tem na lei, que você só encontra na lei dos 10 mandamentos e que você vai encontrar em Deus. Primeiro, a lei é justa. Você encontra justiça na lei. Você encontra amor na lei. Deus é justiça, Deus é amor. E você encontra santidade na lei. Você vai encontrar vários textos, a Bíblia está acarretada de textos chamando a lei de santa. O próprio Paulo aqui no capítulo 7, né? Ele vai dizer que a lei é santa, a lei é boa, não é isso? Então, nós vemos na lei santidade. A gente encontra na lei justiça e amor, entendeu? Então, quando nós afirmamos que a lei aponta para o caráter de Deus, nós não estamos inventando situações, irmão, é verdade. A lei ela é justa, você encontra isso lá. Ela aponta para... até a gente ensina muito isso para as pessoas. A lei ela se divide em 2 partes, né? Ela aponta para Deus primeiro e depois para o homem, exatamente. E ali você encontra nas leis dos 10 mandamentos, em cada lei cada partícula da lei, você encontra a justiça de Deus ali, você encontra o amor de Deus. Então, é muita coisa para você subir hoje num púlpito e dizer assim, não vale mais nada, isso aí é Antigo Testamento. Não é Antigo Testamento. Antigo Testamento é um pacto específico de sangue. Não existe, o escritor aos Hebreus diz que não há testamento sem derramamento de sangue. A lei, quando você vai para a lei do sacrifício, lá o que mais tinha é derramamento de sangue. Cadê o derramamento de sangue da lei dos 10 mandamentos? É verdade. Cadê o derramamento de sangue? Se eu honrar o meu pai e a mãe, meu pai e minha mãe, eu tenho que matar algum cordeiro?
guardar esse mandamento? Não. Para me guardar o sábado, eu preciso sacrificar alguma coisa? Não. Então não tem derramamento de sangue ali. Então ali não pode ser visto como o Velho Testamento, entendeu? Então é isso que o povo precisa. Eles gostam muito de dizer, já que vocês guardam o Velho Testamento, vocês estão debaixo da lei. Mas Paulo, aos Gálatas, capítulo 5, verso 18, ele diz: se vós sois guiados pelo Espírito de Deus, não estão debaixo da lei. Tem uma lei bem aqui na Estrada da Bela Vista, mais próximo de nós aqui, que são os sinais. Se você passar no sinal vermelho, a lei tem como lhe punir, você estará debaixo da lei? Você não está de acordo com a lei. Mas se você atravessar no sinal vermelho, você transgride a lei, e a lei tem força contra você, porque você a transgrediu. É o que Paulo está dizendo. Se vocês são guiados, Paulo diz também no capítulo 8 de Romanos, que a tendência do Espírito é andar de acordo com a lei, é para a vida, e a carne é para a morte. Então, se nós somos guiados pelo Espírito de Deus, nós vivemos em obediência e nós não estamos debaixo da lei. A lei para nós, ela está morta. Ela não tem nenhuma força para nós que andamos de acordo com a palavra de Deus. Tem também lá, quando Paulo ele pergunta em Romanos, não sei, não lembro se é no capítulo 6, se é capítulo 8, parece que é no capítulo 8, onde ele diz assim, é a lei pecado? Tá aí. Ele fala muito claramente sobre isso, né? Todo mundo diz, a maioria das pessoas dos cristãos diz que guardar a lei é pecado. Paulo está dizendo. Primeiro ele pergunta, obedecer a lei é pecado? Ele mesmo responde, não, de modo nenhum. É 7:7. Antes eu não saberia o que era a lei se não fosse por intermédio. Aliás, eu não conhecia o pecado se não fosse por intermédio da lei. É Romanos capítulo 7, né? Verdade, é sim. Romanos o que aí? Capítulo 7, verso 7. Pronto, eu vou ler bem aqui, ó. Leia aí, para acabar de esclarecer, né, o assunto. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conhecia o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Entendeu? Então, irmão, eu acho que o Paulo ele entende mais desse assunto do que muitos pastores hoje, não entende? Com toda certeza. Ele era doutor na lei, né? Então quem tem propriedade para falar está dizendo que obedecer à lei, que eles dizem que é maldição, Paulo está dizendo que não é pecado. Inclusive, lá em Gálatas, que é o texto que você falou, né? Que ele diz, maldito que está debaixo da lei, Gálatas 3:10, por ali assim. Mas como é que Paulo, uma hora ele diz que ele exalta a lei, outra hora ele acaba com a lei. Como é que ele diz que a lei é boa, depois ele diz que a lei é ruim? Você tem que ver o contexto que ele está falando. Em que contexto que Paulo está dizendo que a lei... E que lei seria essa? Tudo isso tem que ser analisado, né? O que traz confusão, irmão, é que eles dizem que nós ensinamos que nós devemos guardar os mandamentos para sermos salvos. Porque lá em Efésios está dizendo que nós somos salvos pela graça, pela fé, pela graça de Deus mediante a fé. Isso é verdade, todos nós somos salvos pela graça de Cristo. Ninguém é salvo por guardar os mandamentos. Nós guardamos o mandamento porque somos salvos e fomos chamados para andarmos em boas obras. Que Deus abençoe as pessoas, que não se deixem enganar, que eles peguem a Bíblia e leiam por si mesmos, não é? Eu agora quero dar a oportunidade para o senhor fazer as considerações finais. Eu acredito que já estamos bem avançados no tempo, né? Está com você a oportunidade. Bem, mais uma vez quero agradecer pelo convite, né? E dizer para os nossos espectadores que para nós é uma alegria muito grande saber que você está aí apreciando o nosso trabalho, né? Isso nos dá força para continuar. E é isso, que essa mensagem chegue a muitas pessoas através do seu compartilhamento, né? Para que mais pessoas sejam alcançadas por esta mensagem. Então eu agradeço muito ao nosso querido irmão Magno pelo convite, e que Deus abençoe, que possamos, né,
para frente ter mais oportunidades como essa. Foi um prazer, nós esperamos ter esclarecido, né, as pessoas, que eles não venham a cair, né, em contos, em ensinamentos errôneos a respeito da lei e graça. A graça salva e o propósito da lei é mostrar o pecado e que a palavra de Deus diz que o fim da lei é Cristo, ou seja, o alvo da lei é Cristo, aponta para Cristo. Não é que Cristo pôs sim a lei, pois ele disse: eu não vim abrogar a lei ou os profetas, mas vim cumprir ou dar o verdadeiro significado da lei, já que os judeus tinham perdido, né, este entendimento de como realmente guardar a lei. Que Deus abençoe a todos nós. Amém. Tempo.